Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube, Femina Virtutem. E hoje eu gostaria de falar de uma coisa que assola o sofrimento de muitas mães, pais e mães educadores, né? Principalmente quando os filhos se tornam adultos, depois de terem passado pela adolescência, que é uma fase tão difícil, onde eles ainda não se encontraram, e ao longo da vida vão fazendo suas escolhas. E os pais e mães, principalmente, se cobram muito, ficam muito infelizes, preocupadas, com medo dos filhos irem para um caminho errado, por fazerem escolhas mal sucedidas, e se consomem e até se deprimem por conta disso, né? Eu vejo muitas mães sofrendo por conta disso. Nós somos espíritos eternos, cada um de nós traz uma individualidade, nós somos seres únicos. Todos nós temos talentos, dons especiais, só nossos. Todos nós trazemos um determinado grau de evolução ao reencarnarmos. Todos nós trazemos necessidades próprias para evoluir e progredir. Portanto, cobrar muito daqueles a quem amamos é querer ser Deus. Às vezes, extrapolamos um pouco nessa cobrança e nesse amor. É lógico que nós temos que orientar nossos filhos para sermos homens de bem, mulheres de bem, serem responsáveis, mas, principalmente, aceitar a sua individualidade, aceitar as suas escolhas, mesmo que a princípio para nós sejam escolhas equivocadas. Mas, se forem equivocadas, eles mesmos chegarão a essa conclusão. O importante é não podar a individualidade, o talento, o dom que cada um traz consigo. Uns são mais amorosos, afetuosos, responsáveis, outros são mais negligentes, são mais irresponsáveis, mais respondões, malcriados, como se diz. Mas o importante é a gente saber que na infância é realmente prudente, né? E importante que direcionemos os nossos filhos com todo carinho, dedicação e uma supervisão constante. Mas depois que se tornem adultos, não cabe mais nós, mães e pais, sermos responsáveis pelas escolhas que eles fazem e muito menos pela felicidade deles. Eles também têm que crescer, eles também têm que amadurecer. E o amadurecimento implica também erros, escolhas equivocadas, cair e levantar. E pensando em todo esse tema, é que eu trouxe uma narração de uma mãe no plano espiritual, onde ela conta todo o drama dela e dá conselho para as mães que passam pelo mesmo problema. Essa carta está no livro Emoções que Curam, do Vanderlei de Oliveira, e é o que eu vou narrar a seguir, para que todos vocês que sejam mães, pais, que sofrem pelos seus filhos, possam amenizar um pouquinho o seu sofrimento, entregando um pouco para Deus e confiando na capacidade de superação, no potencial de realização de cada um de seus filhos, tá bom? Então vamos à carta dessa mãe que muito sofreu no plano espiritual e que deixou um recado muito bacana para todos nós aqui, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Se gostarem, curtem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o próximo encontro. Mas vejam a carta dessa mãe. Um beijo, fiquem com Deus. Tive 2 filhos lindos e adotei a renúncia e a doação por amor como compromissos essenciais para educá-los. Veio, porém, a juventude e eles queriam suas escolhas. Seguiram o caminho dos estudos, da ciência e do bem. Viveram numa mocidade distante dos ideais que eu e o pai lhes havíamos projetado. Foi difícil aceitar, porque eles não só adquiriram hábitos estranhos à nossa mentalidade, como também se distanciaram do afeto do lar. Para mim, isso se tornou um problema, pois é como se eles tivessem se transformado em oponentes. A distância afetiva me machucava, porque a interpretava como desamor e, o pior, sentia-me responsável pelo que estava acontecendo. Culpava-me e perguntava-me sempre onde foi a minha falha. Foi então que surgiram os conflitos, porque no desespero de mãe zelosa, transformei-me em uma cobradora implacável, cansando meus filhos com advertências e enfrentamentos inoportunos que substituíram o lugar do diálogo. Exigi tanto que eles não suportaram e abandonaram o lar para estudar longe de nossa cidade. Com esforço e a contragosto, eu e meu marido financiamos os recursos e eles foram trabalhar para se sustentar. O lar, depois disso, parecia para mim um ninho vazio.
Contando assim, superficialmente, ninguém imagina quantos dias de angústia e dor no peito eu sofri porque os filhos queriam asas próprias e eu as queria podar. Na verdade, dos 15 aos 19 anos de ambos os filhos foram noites e dias de sofreguidão. Onde foi a minha falta? A minha falha? Perguntava sempre a mim mesma e não encontrava resposta. Não encontrava porque sempre lancei o olhar para o passado, procurando lá na infância dos meus filhos o que teria faltado, o que teria sido de mais ou de menos. Não encontrava resposta. A pergunta coerente só vinha a aprender aqui no mundo espiritual. Eu não tinha que olhar para trás. Se havia alguma falha, se havia algo a ser feito, era ali, naquele momento, no momento presente em que eles apresentaram suas particularidades. Mas eu não enxerguei que, em vez de ser uma mãe cobradora, poderia ter me comportado também como uma mãe amiga, respeitosa, dialogadora e companheira. Pouco depois que saíram de casa, eu entrei em profunda depressão. Eu enxerguei, depois de todos esses anos, que meus filhos apenas amadureceram e se tornaram quem eles tinham que ser. Homens bons e conscientes que davam amostras claras de que o exemplo no lar valeu a pena. Fiz uma descoberta chocante depois de toda essa depressão. Meus filhos não se tornaram um projeto que idealizei para eles. Eles se tornaram algo muito melhor do que idealizei para eles. Eles se tornaram quem são e quem gostariam de ser. Superaram meus próprios planos de mãe neurótica. Essa é a grande lição da vida. Ninguém vai ser exatamente como gostaríamos que fosse e nem a vida vai acontecer exatamente como planejamos que ela aconteça. Descobri que minha depressão foi o resultado do meu autoabandono. Senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci, esqueci de mim, do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas. Assumi uma responsabilidade que extrapolava a esfera do limite entregue a mim. É uma velha ilusão que faz a mente pernoitar no conceito de que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos. Querendo ser salvadora, abri mão do papel de educadora. Dizendo amar, transformei-me em uma controladora compulsiva. Eu sei que muitas de vocês padecem dores ainda maiores do que as que vivi na maternidade e eu quero lhes dizer: perdoem-se. Vocês foram apenas mães e não Deus. Todas temos um limite e o que passa disso é prepotência. É querer ser mais do que damos conta ou precisamos. Por fim, sentimos-nos culpadas por raiva. Raiva de não conseguir controlar, de não atingir nossas metas, por não dar conta, por estar extrapolando todos os nossos limites. Com o tempo, toda essa raiva contra nós se transforma em culpa, cobrança, mal-estar e tristeza. Cada filho, como espírito eterno que é, responde por sua caminhada. Libertem-se desse peso. Sem dúvida, uma das crenças mais prejudiciais sobre o amor é a de que somos capazes de mudar as pessoas que amamos, ou, mais grave ainda, que respondemos pela escolha de nossos entes amados. O efeito mais lamentável dessa falsa crença é a sensação dilacerante de ser também responsável pela queda moral e espiritual daqueles que amamos quando eles não optam pelo seu reerguimento. Fomos educados para pensar que amar é ser responsável por aquilo que o outro faz ou escolhe, e dentro da cultura dos espíritas, infelizmente, isso é reforçado. Ser responsável pelo outro é bem diferente de ter responsabilidade com o outro. Perante a eternidade, em verdade, somos responsáveis unicamente por nós mesmos. Amar não é algemar-se a alguém. Amar não significa agradar o tempo todo. Amar é criar laços saudáveis que deixam marcantes motivos para desejar a presença de quem se cativa. Amar é estar presente no coração das pessoas, mesmo estando longe.